Galerinha, dando continuidade aos nossos estudos, eu quero falar com vocês agora especificamente a respeito do que nós chamamos de fontes de luz, tá? Dentro dessa parte de fonte de luz, eu vou estar com vocês as fontes primárias e secundárias, eu vou estar com vocês o que são fontes pontiformes, fontes extensas, fontes monocromáticas, policromáticas, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma fonte de luz. Fonte de luz é todo e qualquer objeto que emite luz. Isso é o que nós definimos como sendo fonte de luz. Tá? Então, se alguém perguntar para vocês o que é uma fonte de luz, você vai falar, fonte de luz é todo e qualquer objeto que emite luz. Então, eu sou uma fonte de luz, o seu computador é uma fonte de luz, a luz aqui é uma fonte de luz, beleza? Isso é o que nós chamamos de fonte de luz. Essa fonte de luz, ela vai receber algumas classificações. E uma delas ela pode ser classificada como fonte primária e pode ser classificada como uma fonte secundária de luz. O que eu defino como sendo fonte primária de luz? Fonte primária de luz é todo e qualquer corpo que emite a sua própria luz, ou seja, ele é capaz de produzir a sua própria luz. Então, o Sol ele é uma fonte primária de luz, porque ele produz a sua própria luz. Uma lâmpada acesa é uma fonte primária de luz. Uma vela acesa é uma fonte primária de luz. Beleza? Essas fontes primárias, elas ainda podem ser classificadas em três tipos. Elas podem ser o que nós chamamos de fontes incandescentes, fluorescentes e fosforescentes. O que nós definimos como sendo uma fonte primária incandescente? Uma fonte primária incandescente é aquela fonte de luz que produz a sua própria luz em razão de uma alta temperatura. Ou seja, para ela produzir luz, ela tem que estar quente. Isso é o que nós chamamos de fonte primária incandescente. O Sol é uma fonte primária incandescente. Uma vela acesa é uma fonte primária incandescente. Uma lâmpada incandescente é uma fonte primária incandescente. Galerinha, além disso, eu ainda posso classificar uma fonte primária como sendo fluorescente. O que é uma fonte primária fluorescente? É aquela que emite luz própria em baixa temperatura, mas para isso ela tem que ter um elemento excitador. Ou seja, uma fonte primária fluorescente é uma luz fria, tá? Ou seja, ela emite luz própria em baixa temperatura, mas para ela emitir, ela precisa de um elemento excitador. Um exemplo que eu posso citar são as lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes são lâmpadas frias, então elas emitem luz frias em baixa temperatura, mas ela só emite essa luz porque ela tem um elemento excitador. Ela tem um gás dentro dessa lâmpada que, quando acionado, ele vai ser ionizado e, quando ionizado, ele emite luz. Então, isso é o que nós chamamos de fonte primária fluorescente, tá bom? E um outro exemplo de fonte primária é o que nós chamamos de fonte primária fosforescente. O que é uma fonte primária fosforescente? É aquela que emite luz própria em baixa temperatura, mas sem a presença de um elemento excitador. Isso é o que nós chamamos de fonte primária fosforescente. Beleza? Um exemplo de fonte primária fosforescente são aqueles interruptores antigos, sabe? De tomada. Por exemplo, antigamente a Havaianas lançou um chinelo que ele brilhava no escuro. Então tudo aquilo que brilha no escuro é o que nós chamamos de fonte primária fosforescente. Ou seja, ele emite luz própria em baixa temperatura sem a presença de um elemento excitador. Tá? Isso é o que nós chamamos de fonte primária fosforescente. Então o que vocês precisam entender? Fonte primária de luz é todo e qualquer corpo que emite luz própria. Certo? Essas fontes primárias podem ser incandescentes, fluorescentes e fosforescentes. Incandescente, luz própria em alta temperatura. Fluorescente, luz própria em baixa temperatura com elemento excitador. E fosforescente, luz própria em baixa temperatura sem a presença de um elemento excitador. E para finalizar, eu ainda posso dizer que as fontes de luz elas podem ser classificadas como fontes secundárias de luz. O que é uma fonte secundária de luz? É aquela que emite a luz que ela recebe de outro corpo, ou seja, ela não é capaz de produzir a sua própria luz. Um exemplo disso, a Lua. A Lua é uma fonte
secundária de luz. Eu sou uma fonte secundária de luz, você é uma fonte secundária de luz, ou seja, tudo aquilo que eu consigo enxergar, mas não está produzindo a sua própria luz, é o que nós chamamos de fonte secundária de luz. Beleza? Galerinha, além de poder considerar essas fontes de luz com base na sua produção ou reflexão da luz, eu posso classificar essa luz, essas fontes de luz com relação, por exemplo, às suas dimensões. Então eu posso classificar uma fonte de luz como sendo uma fonte pontiforme, ou posso classificar essa fonte de luz como se fosse uma fonte extensa de luz. O que nós definimos como sendo uma fonte pontiforme de luz? Uma fonte pontiforme de luz é aquela fonte de luz onde eu desconsidero as suas dimensões em relação ao observador. Beleza? Uma fonte, para ela ser considerada extensa de luz, é quando eu não posso desprezar as suas dimensões em relação a um observador. Vou dar como exemplo, por exemplo, o Sol. O Sol, para nós, ele é uma fonte extensa de luz. Ou seja, quando eu olho para o Sol, eu vejo uma bola grandona no céu. Então, ou seja, eu consigo perceber as suas dimensões. Eu vejo o tamanho do Sol. Certo? Mas se eu olho, por exemplo, para outras estrelas, tá? Se eu olho, por exemplo, a estrela Aldebaran, tá lá na constelação de Touro. Aldebaran, quando eu olho para ela, eu vejo somente um pontinho vermelho no céu. Então, Aldebaran, para mim, ela vai ser o quê? Uma fonte pontiforme de luz. Certo? Mas quando eu comparo, por exemplo, o tamanho de Aldebaran e o tamanho do Sol, eu vejo que Aldebaran é muito maior do que o Sol. Certo? Mas por que ele aparenta para mim ser uma fonte pontiforme? Porque ele está tão distante da gente que quando eu olho para ele, eu vejo só um pontinho no céu. O que é diferente do Sol. O Sol está próximo da gente. Como ele está próximo, eu consigo identificar as suas dimensões. Então, o que faz com que um objeto, uma fonte de luz, seja pontiforme ou extensa, é, na verdade, a distância que essa fonte de luz se encontra do observador. O Sol, por estar próximo da gente, ele é uma fonte extensa, e Aldebaran, que é muito maior do que o Sol, quando eu olho para ele, ela é uma fonte pontiforme, porque ele está muito distante da gente. Tá bom? Galerinha, além de poder classificar as fontes de luz como sendo primárias, secundárias, pontiforme ou extensa, eu ainda posso classificar uma fonte de luz como se ela fosse uma fonte de luz monocromática ou policromática. O que eu defino como sendo uma fonte de luz monocromática? Fonte de luz monocromática é aquela fonte de luz de uma única cor. Certo? Então, ou seja, quando eu olho para uma fonte de luz e vejo somente, por exemplo, a cor verde, então eu digo que ela é uma fonte de luz monocromática. Se eu vejo somente a cor vermelha, então eu digo que ela é uma fonte de luz monocromática. Beleza? Fonte de luz policromática é aquela que é formada pela combinação de outras cores. Então, vamos pegar um exemplo bem claro. A luz branca, na sua opinião, ela é uma fonte monocromática ou policromática? Se você falou que ela é uma fonte de luz monocromática, você errou. A luz branca, ela é uma fonte de luz policromática, ou seja, ela é formada pela junção de todas as cores que compõem o espectro eletromagnético da luz. Beleza? Então a luz branca ela é formada pelas cores vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ela é formada por todas as cores que compõem o nosso espectro eletromagnético. Então, se eu olhar para cada uma dessas cores de forma isolada, então eu digo que ela é uma fonte monocromática. Então, se eu olhar para uma luz amarela e eu vejo só o amarelo, monocromático. Se eu vejo o vermelho, monocromático. Beleza? Mas agora preste atenção no que eu vou falar. Eu posso ter uma fonte policromática, eu posso ter, por exemplo, um verde policromático. Eu posso ter a cor verde formada pela junção de duas outras cores, que é o amarelo e o azul.
Se eu juntar o amarelo com o azul, eu formo o verde. Então eu vou ver um verde policromático. Então isso tem que estar claro para vocês. Monocromático é aquela que tem uma única cor. Policromático é aquela que tem mais de uma cor. É formada pela combinação de cores. Eu posso ter o verde monocromático, que é formado somente pela cor verde, mas assim como eu posso ter o verde policromático, que é formado pelo amarelo e o azul. Tá? Mas isso a gente vai entrar em detalhes mais para frente, quando a gente for falar, por exemplo, da cor dos corpos. Mas o que eu quero que vocês entendam agora? Que as fontes de luz elas podem ser monocromáticas de uma única cor ou policromáticas pela combinação de várias cores. Belezinha?